Paz do Senhor, irmãos, eu tenho a palavra de Deus para o seu dia hoje, que se encontra em 2 Samuel 11. Vamos ler os 5 e alguns versículos a seguir. E a mulher concebeu e enviou e fê-lo a saber a Davi e disse: Estou grávida. Vamos ler aqui também o 9. Porém, Urias se deitou à porta da casa do rei com os servos do seu senhor e não desceu à sua casa. Irmãos, a palavra do Senhor, começa falando aqui que no tempo, em que os reis saíam, para a guerra, Davi preferiu ficar, em casa, no seu palácio. E ali a palavra do Senhor vai falar que ele ali, se deitou à tarde ali e levantou e ali meio que fadigado, creio eu, de estar ali sem ter o que fazer, ele começou, a passear ali no seu terraço ali real. E ele viu uma mulher, que estava se banhando. E ali, quando ele viu aquela mulher ali, ele cobiçou, aquela mulher, ele desejou. Ele não olhou e simplesmente, saiu, ele continuou olhando, ele cobiçou. E ele mandou, saber, quem era aquela mulher. E ali os seus servos falaram, não é Betseba, filha de Urias, filha de esqueci o nome do pai dela agora, filha de Natã, deixa eu ver se é mesmo, perdão, filha de Eliã, mulher de Urias. Então ali ele, procurou saber primeiramente, quem era aquela mulher. E ali os seus servos ali trouxeram toda a informação que ele necessitava saber, que era uma mulher casada. E mesmo assim a palavra do Senhor vai falar que ele mandou, buscar aquela mulher. E ali ele se deitou, com aquela mulher. E a partir do momento que ele se deitou, com aquela mulher, já teve a consequência ali, Ele engravidou, uma mulher casada, que o marido nem estava em casa, Estava na guerra, lutando uma guerra, que era para ele estar lá também lutando. E ele estava em sua casa, e ainda pecando contra o nome do Senhor, que foi tomando aquela mulher, casada para si. Irmãos, e a palavra do Senhor já começa falando conosco, Tem guerras, que é pra gente mesmo lutar, que é pra gente mesmo batalhar. Tem guerras que não é pra gente cruzar os braços, e descansar não, assim como Davi fez. Ali ele estava, descansado ali. Ele não estava com a sua mente ali ativa, na guerra, trabalhando, lutando, para ganhar aquela guerra. Não, ele mandou os seus servos e foi ali descansar. E ali, irmãos, a mente dele, ficou vazia ali, e ele ficou sem ter o que fazer. E começou a passear e ali viu, o que não era para ele ver, e cobiçou o que não era para ele cobiçar, e ele pagou, um alto preço por causa, desse seu pecado. E aqui a palavra do Senhor vai falar mais na frente, que não só ele pagou, um alto preço por aquele pecado ali, de tomar para si algo que não era seu, mas também toda a sua casa, E ali ele, no desespero, que aquela mulher estava grávida e seu marido estava na guerra, ele manda chamar, aquele homem para armar um plano, para aquele homem fosse para a casa dele, para se deitar com sua mulher, para que aquela criança ficasse, como se fosse filha, daquele homem. Mas a palavra do Senhor vai falar que aquele homem, ele foi ali, naquele momento ali, mais fiel ao Senhor do que Davi. Porque a palavra do Senhor vai falar que Davi, mandou chamar para que ele fosse para casa e ele não foi. Ele foi fiel ali ao Senhor e ele foi, se deitou ali com os servos de Davi, ele não foi para a casa dele. E quando Davi quis saber, por que ele não tinha ido, ele falou, para Davi aqui no 11, vai falar assim: E disse Urias a Davi: A arca de Israel e Judá ficam em tendas,
E Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados no campo. Entrarei eu na minha casa para comer e beber e para se deitar com a minha mulher? Pela tua vida e pela tua alma não farei tal coisa. Então ali ele reconheceu ali, né, que ele não era digno assim, né, diante do Senhor de ir para a sua casa, de ter um conforto enquanto o povo estava ali na guerra, né, sofrendo ali sem conforto na guerra, né. Ele sentia como se ele fosse trair, né, os seus companheiros que estavam ali, né, dando o melhor de si para ganhar aquela guerra. E aí a palavra do Senhor vai falar que Davi, em um ato, né, de desespero, porque viu que o plano dele, né, não deu certo para encobrir aquele pecado, né? A palavra do Senhor vai falar que Davi mais uma vez tentou, né? Ele ali chamou Urias, embriagou Urias, né, para que Urias fosse para a sua casa. Mas a palavra do Senhor vai falar que Urias nem embriagado ele foi, né? Ele pecou ali, né, contra o Senhor. Ele voltou ali e foi deitar com os servos de Davi novamente. Ele não foi para a sua casa. E ali no ato de desespero, né, a palavra do Senhor vai falar aqui no 15. E escreveu na carta dizendo: ponde a Urias na maior força da peleja e retirai-vos de trás dele para que seja ferido e morra. Então Davi ali escreveu uma carta para Joabe, né, e mandou essa carta por mão de Urias, né, para que Joabe colocasse ele na maior força da batalha e ali se retirasse dele, né, e ali deixasse com que ele ficasse ali para morrer. E a palavra do Senhor vai falar que Joabe assim fez, né? Ele não quis nem saber por que, né, que Davi estava querendo fazer isso com Urias, né? Sendo que Urias ali tinha honrado ele ali diante de Davi também, né? Falando que Joabe, meu senhor, está acampado ali, né? Como é que eu vou, né, para minha casa, né? Comer e beber e me deitar com minha mulher, né? Enquanto o povo de Deus está lá lutando. Então, irmãos, Urias ele foi fiel aqui com Joabe, com o povo de Deus e com o Senhor e com Davi. Enquanto ele só recebeu, né, a retribuição dele foi só falsidade contra ele, porque quando Joabe recebeu aquela carta, ele não quis saber de nada, ele apenas obedeceu ali a voz, né, de Davi, o senhor dele, e ali deixou Urias ali para morrer, né, juntamente com alguns servos ali. E muitas vezes a gente é fiel, né, ao Senhor. E a retribuição é essa mesmo, é pessoas, né, falsas, pessoas que se levantam, né, contra a nossa vida, né, pessoas que a gente até ajudou, pessoas que a gente honrou e muitas vezes, né, a retribuição é essa. Mas o Senhor ali, né, foi fiel na vida de Urias. O Senhor, ele foi quem honrou ali Urias, porque ele viu, né, a fidelidade de Urias ali, né, porque Urias ele foi fiel ali ao Senhor mais do que todos eles ali, mais que Davi, mais que Joabe, mais que Davi, porque Davi ali, né, no ato de desespero, porque não tinha como esconder mais aquele pecado, ele escreveu aquela carta, né, para mandar matar Urias ali na guerra, para com que Urias morresse, e Joabe porque aceitou sem querer nem saber o porquê e tal, não somente obedecer, né. Mas a palavra do Senhor vai falar que o Senhor não deixou, né, Davi sem paga, não, porque o Senhor ali cobrou, né, da vida dele aquele ato ali, né, aquele pecado ali contra Urias e contra o Senhor, e o Senhor cobrou caro ali de Davi, né. Então, irmãos, quando a gente faz algo, né, que a gente sabe que é errado, ou que a gente compactua, né, com algo que a gente muitas vezes nem sabe, né, como foi o caso de Joabe, nem sabe o que foi que aconteceu, porque, né, que estão querendo, né, tirar a vida de outra pessoa, então somente obedece. O Senhor, ele vê todas as coisas e o Senhor não tem, né, o culpado por inocente. Então que venhamos pensar, né, nas nossas atitudes, né, para que não venhamos fazer algo que depois a gente fique sem saber como resolver, como foi o caso de Davi aqui. Ele ali no maior desespero, ele não queria também que esse homem, né, morresse. Tanto é que ele fez 2 tentativas ainda, né,
para que aquele homem fosse para a casa dele, né? Para que ali aquela gravidez, né, ficasse como se fosse daquele homem. Mas aquele homem foi fiel ali, né? A Deus, fiel a eles ali, não foi. E Davi, sem saber como resolver, né? Porque o pecado, né, depois de consumado, né? A palavra do Senhor vai falar que gera morte, né? E foi o que aconteceu. Ainda que foi da parte inocente, né? Mas tem as suas consequências, né? Todo pecado tem a sua consequência. Então, se você está se envolvendo, né, com algo, alguém que você sabe que não é correto, que não está certo, né? Saia, né? Pare enquanto é tempo, né? Porque depois, né, que você comete, né, o pecado, não tem mais como voltar atrás. Não tem mais o que fazer, como Davi ficou aqui em desespero, sem saber o que fazer, e teve que tirar a vida, né, de um homem inocente. Então, através dessa palavra que o Senhor nos alerta, né? Se tem algo, né, que está ali tentando, alguém que você sabe que não é correto, fuja do pecado enquanto há tempo. É melhor você fugir agora do que lá na frente você pagar um alto preço por causa desse pecado. E a palavra do Senhor vai falar que quando Joabe, né, ali deixou Urias para morrer, ele mandou o recado para Davi, né, para falar da guerra e para falar da morte, né, de Urias e de alguns servos ali do reino. E a palavra do Senhor vai falar que quando Davi soube, né, da morte de Urias, ele esperou, né, passar o luto, né, de Batseba e tomou aquela mulher, né, para si. E ela ficou sendo, né, a sua mulher. Mas aquele fruto ali daquele ato, que foi aquela criança ali, né? Aquela criança ali, quando nasceu, né, ela morreu. Ela não ficou viva, né? Porque ela era um ato também ali, né, de adultério. Ela foi concebida ali em pecado, né? Porque foi um homem, né, que tomou a mulher casada. E para si ainda pecou, né, contra a vida, né, do marido daquela mulher. Então o Senhor não permitiu que aquela criança, né, vivesse. E já começou aí, né, o castigo de Davi, né? Já começou aí com a primeira morte do filho, depois de outras coisas que aconteceram, né, com a família de Davi. Então a palavra era essa, irmãos, é uma palavra de alerta, né, que o Senhor me deu nesse dia, né, para compartilhar com os irmãos, né, para que venhamos fugir do pecado, fugir, né, daquilo que sabemos que não é correto, para que depois não venhamos pagar um preço alto por isso, né? E muitas vezes não só a gente que paga, né? Às vezes é uma família inteira, como foi o caso de Davi, né? Então o Senhor alerta, né, antes que aconteça, para que venha a ser evitado. Amém? Então foi essa palavra que o Senhor me deu para compartilhar com os irmãos nesse dia. Vamos orar? Pai, obrigada por mais um dia, obrigada porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai. Desde já, Pai, queremos te agradecer pelo teu amor, pela tua bondade. Te agradecer pelo teu alerta, que o Senhor é o Deus, né, que nos alerta sobre coisas, né, que estamos prestes a fazer, né, que não agrada ao Senhor, que vai nos causar, né, grande dor na frente. O Senhor nos alerta para que venhamos fugir, Pai, do pecado. Nos ajude, Pai, a fugir de tudo que não provém de Ti, a fugir de todo o pecado que venha causar, Pai, destruição na nossa vida e na nossa família. Pai, também quero te pedir que quando essa palavra chegar ao centro com cura, com libertação, com salvação, com transformação, Pai, com renovo, Senhor. E te pedir também que o Senhor venha estar suprindo toda a nossa necessidade. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.